Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um curso de Física 2, perdão, a mais uma aula de Física 2. Lembrando que essas aulas, pessoal, são destinadas aos cursos de Engenharia Ambiental e de Engenharia Civil, ok, pessoal? Hoje, pessoal, vamos dar continuidade à parte de hidrostática, né? Lembrando que estamos agora abordando o tema do balanço hidrostático. Vamos fazer aplicações tanto na parte, né, referente a corpos aquáticos quanto da atmosfera. Nesse problema de hoje, é um problema exemplo clássico em que a gente não tem a densidade constante, né? Então vamos colocar aqui, vamos frisar que a densidade aqui não é mais constante. Ela é regida por uma lei e essa lei ela diz o seguinte, olha, a densidade da água de um lago é dada por essa relação que vocês estão observando aqui. Não sei se ficou nítido, certo? Em que eu tenho uma densidade, uma constante, né, uma densidade inicial associada ao nível do mar, que multiplica 1 mais o que? A constante K, que multiplica Z. Então, o problema é o seguinte, seja um lago de profundidade Z e de densidade ρ, dado pela seguinte relação. Aí você tem a relação é essa, como vocês estão observando aqui no retângulo vermelho. E eu estou dizendo, olha, esse ρ subíndice 0 é a densidade a nível médio do mar. O K é uma constante positiva, que a gente vai falar sobre ela depois. E o Z é a profundidade, certo? E aí, com base nessas informações, eu peço o seguinte. Item a taxa de variação vertical da pressão hidrostática, certo? Item B, a taxa de variação vertical da densidade do lago. E item C, a pressão P em função da profundidade. Então vamos fazer esse problema por partes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é analisar esse K, certo? Então vamos analisar o K. Análise de K. O K, pessoal, repare que do lado esquerdo tem que ter densidade. Qual é a unidade de densidade? Quilograma por metro cúbico. Então do lado direito tem que ter a mesma coisa, eu tenho que ter a mesma unidade, quilograma por metro cúbico, certo? E isso está relacionado o quê? Com a densidade ρ0, né? Que é a densidade a nível do mar. Essa densidade, lembrando que não é da atmosfera, é a densidade da água do lago, ok? É a densidade da água do lago a nível do mar, ou a nível de superfície, onde se encontra o lago. Então, o que acontece? 1 é um fator adimensional, e aí eu tenho o K e o Z. O Z é dado em metros aqui no problema, certo? Então, a unidade do K, a unidade, repare que eu vou escrever a unidade, não dimensão. A unidade de K será metro a menos 1. Uma vez que a unidade de Z é metro, certo? Ok? Se Z fosse dado em quilômetros, a gente não estaria falando de lagos, né? Estaria falando de oceano. Ok? Então, se é um lago, então em metros. Certo? Então, voltando aqui à questão, temos o seguinte. O A, uma vez que a gente foi feita a análise do K, a gente já sabe qual é a unidade dele. Ele é positivo. Taxa de variação vertical da pressão hidrostática. É simplesmente isso aqui, pessoal. É o balanço hidrostático. Eu tenho que a derivada da pressão em relação a Z
é igual a quem? É igual menos ou mais? É mais. Aqui a gente vai colocar ρg, porque a gente está falando o que? De oceano, certo? Lembre da última aula anterior, certo? Na aula anterior eu falei que a questão do mais ou menos estaria relacionada com o quê? Com o sentido do eixo vertical, a orientação positiva do eixo vertical. Certo? Então, prestem atenção. O que eu tenho que fazer aqui agora? É simplesmente o que? Isso aqui já é a taxa de variação. Ó, isso aqui já é a taxa de variação da pressão com a profundidade. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho que simplesmente o que? Eu tenho que simplesmente substituir aqui esse valor de ρ, essa expressão a lei aqui no retângulo. Eu tenho que substituir esse camarada aqui no ρ. Então a gente chega à conclusão de que a derivada de P em relação a Z é quem? Vai ser ρ0, 1 mais K, Z, que multiplica a gravidade. Pronto, item A já está feito, certo? Só isso. Então eu sei que a densidade, eu sei que a pressão varia dessa forma à medida que eu vou indo cada vez mais fundo no lago, certo? Ok, pessoal? Então é isso. Item B. O item B eu quero exatamente o contrário. Eu quero agora saber como que a densidade desse lago, dessa água do lago, vai variar em função da profundidade. Certo? Então, em vez de fazer dP, eu vou fazer dρ dz. Aqui eu vou supor que a densidade varia com a profundidade. Ao fazer isso, eu vou derivar em relação a z essa expressão aqui, ó. Certo? Então eu vou ter a derivada em relação a z de ρ0, né? Mais ρ0k z. Derivada de constante é zero, então vai ser derivada de ρ0k z. Isso vai dar simplesmente ρ0 que multiplica k. Faz sentido, não faz? Porque ρ0 é é quilograma por metro cúbico, que é a densidade. Então você vai ter uma densidade variando em relação ao que? A profundidade, que é metro. Então essa é a relação. Okay? Uma vez que é conhecido o valor de K e o valor da densidade, ρ0, a gente chega o quê? A gente chega na relação de como que a densidade varia com a profundidade, que é o dρ dz, certo? E agora, pessoal, vamos a calcular o item C, certo? O item C, como é que a gente faz aqui o item C? Eu preciso calcular agora a pressão. Eu não sei como é que é a pressão, eu só tenho o valor do que? Da densidade, certo? Então eu vou usar o que? Eu vou usar a relação. A relação é dP dz igual a quem? Igual a ρ0, certo? Que multiplica 1 mais kz vezes a gravidade. Foi o que a gente fez no item A, aqui em cima. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar agora o valor da pressão. Não é bem o valor, vou corrigir.
é a expressão, a função da pressão. Eu tenho uma pressão que tem que ser dada em função do que? Do parâmetro principal que está variando, que é o que? O parâmetro Z, que aqui é a profundidade. Então eu vou passar o que? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter dp, certo? Isso é igual a ρ0 mais ρ0 kz. Tem G aqui e eu vou ter um G aqui também. Tudo isso aqui multiplicado por quem? Por dz, certo? Eu tenho que integrar agora essa equação infinitesimal aqui que foi obtida, né? Eu tenho que integrar essa equação infinitesimal que foi obtida. Como é que eu faço isso? Então, repare que eu estou saindo, se eu estou varrendo toda a profundidade, eu tenho que considerar a menor profundidade, ou seja, o nível de superfície do lago, que vai ser o meu nível 0, ou o nível do mar, ou o nível da superfície, ainda vai depender do contexto do problema, até qualquer ponto que seja o fundo do lago ou qualquer ponto intermediário, que vai ser uma pressão genérica P. Então, o que eu tenho que fazer? Os limites de integração. Eu vou integrar de uma pressão inicial até uma pressão P. Essa pressão P não necessariamente tem que ser o fundo do lago, ela pode ser qualquer ponto entre 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros de profundidade, enfim, pode ser qualquer ponto. E aí o que acontece? Isso vai dar dp é igual a... Então eu vou ter G ρ0. Gravidade não muda, a densidade não muda. Já estou fazendo direto. Aí eu vou ter uma integral de um nível, né, que é 0. É o inicial até o final, que multiplica Z, onde o Z pode ser qualquer ponto, né? Que multiplica dz mais quem? A densidade a nível da superfície, né? A densidade da água do lago a nível de superfície, que multiplica a constante K, certo? E que multiplica o G. Repare que o Z ficou lá dentro. Integral, novamente de 0 até Z de Z dz. Então vamos integrar essa expressão aqui. Então, resolvendo essas integrais, eu vou ter a pressão P menos a pressão a nível de superfície. Isso vai ser igual a densidade a densidade do lago a nível de superfície, gravidade que multiplica Z, certo? Mais ρ0 kg que multiplica quem? Qual é a função cuja derivada me dá Z? É Z ao quadrado sobre 2. Como é de 0 a Z, então vai ficar Z ao quadrado sobre 2. E aí eu chego na relação de que, para esse problema específico, a pressão em função da profundidade vai ser quem? A pressão... Essa pressão P0 é a pressão atmosférica em cima do lago, certo? Vou desenhar aqui o lago, ó. Eu tenho um lago, vou fazer com outra cor. Um lago. E eu tenho aqui o que? Uma pressão atmosférica atuando aqui em cima, que eu vou chamar de P0, certo? Mais quem? Mais a densidade a densidade, esse ρ0, pessoal, vou tentar colocar aqui
é a densidade da água nessa parte aqui vermelha aqui, no primeiro nível, né? Que é o nível 0, digamos assim. Não é que seja o nível 0, é o nível de superfície, certo? Então essa densidade está nesse nível, certo? À medida que eu vou indo cada vez mais fundo no lago, a densidade do lago vai mudando, certo? Que multiplica quem? A gravidade vezes Z mais ρ0 kg Z ao quadrado sobre 2. Eu posso deixar o problema assim, que foi a mesma coisa que eu escrevi agora. Ou posso colocar em evidência o ρ0, G, o Z, enfim. Vamos fazer dessa forma então. Vamos colocar aqui, ó, P0 mais ρ0, gravidade, Z, que multiplica 1 mais quem? O kz sobre 2. Certo? Tanto a parte de cima quanto a de baixo são a mesma coisa, são as mesmas respostas. Aqui eu só coloquei em evidência, certo? Repare, se o K for igual a zero, o que acontece? Eu vou recuperar a lei de Steven, né? P igual a P0 mais ρ0 que multiplica G que multiplica Z. Prestar atenção nisso. Então essa aqui é a resposta, né? O resultado do item C. Note que se K, Z não, se K for nulo, isso implica P em função de Z igual a P0 mais ρ0 G que multiplica Z, que é a lei, que é o teorema de Steven, certo? Se o Z for muito pequeno, o que vai acontecer também? A gente vai acontecer exatamente isso. A gente vai recuperar também a lei de Steven, certo? Mas aí é uma outra história que está relacionada com aproximação. A gente vai fazer uma aproximação matemática, que o nome disso chama-se aproximação em série de Taylor, onde você tem um parâmetro que tem uma variação muito pequena. Mas não se preocupe que não se preocupem, eu não vou abordar isso aqui com vocês, certo? Isso eu acho que vocês vão ver isso só em cálculo numérico. Essa aproximação de série de Taylor, tá bom? Então não vou cobrar isso. Mas fique em mente o que aconteceria se o K fosse nulo. Se o K fosse nulo, eu tenho exatamente a lei de Steven de volta. Eu recupero a lei de Steven, ou o teorema de Steven. Agora, prestem bem atenção no seguinte. Tem uma questão D que vamos colocar agora aqui. A questão D seria o seguinte, ó. Qual é o valor? Vou colocar o valor entre aspas, porque a gente não está trabalhando com números. Só a parte literal aqui do problema. Dizer em que a pressão é nula. Não é nem a pressão, vou corrigir isso aqui, em que a variação da pressão, a variação vertical da pressão é nula. Ou seja, a partir de uma certa profundidade, você vai verificar que a pressão não muda mais. É a mesma.
Será que é possível acontecer isso? Vamos ver. Primeiro vamos ver do ponto de vista matemático. O que eu tenho que fazer? Eu tenho o seguinte, ó. Eu sei quem é pressão, certo? E eu estou dizendo variação vertical da pressão nula. O que significa isso? Significa que o meu dP dz é igual a zero. Variação nula. Vou escrever tudo isso de novo, né? Então, isso significa que chega um ponto em que a pressão não muda mais. É a mesma. Será que isso é possível? Vamos ver. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que derivar. Ah, Francisco, eu tenho que derivar de novo a pressão? Não é necessário. É só a gente voltar aqui no item C ou do item A. No item A que está mais fácil. O que é o dPdz? A gente não mostrou que o dPdz é ρ01 mais kz, que multiplica G? Então, vamos substituir o dPdz aqui por zero. Que é o que aconteceu. Então, logo, ρ0, 1 mais kz que multiplica G é igual a zero. Então, prestem atenção. Eu tenho que isolar o Z. Então, eu vou ter ρ0, que multiplica a gravidade, mais kz, que multiplica a gravidade. ρ0. Isso é igual a zero. Certo? Repara que tem ρ0 tanto de um lado como o outro. Então, olha só, eu vou cortar aqui e eu vou cortar aqui. E aí eu vou ter o seguinte, ó, kz mais 1, certo? Mais 1 é igual a zero. Então isso implica que o meu z ele tem que ser 1 sobre k. Negativo, ó, tem que ser negativo. E aí a pergunta que eu faço para vocês, vocês vão dizer, nossa, qual é o significado físico de z igual a 1 menos k? A resposta é, não tem significado físico. Eu estou dizendo que eu tenho que estar com uma profundidade em que ela é negativa. Se a gente já está partindo do pressuposto que a orientação vertical, certo? Do problema é o contrário da aula anterior, ou seja, ele está apontando para a profundidade do lago, né? À medida que eu entro cada vez mais fundo, eu vou ter maiores valores de profundidade, onde o nível zero, digamos assim, é a superfície. Então, o negativo teria que estar fora do lago, né? Eu teria que estar fora do lago. Essa seria a interpretação, digamos assim, a interpretação física disso. Então, eu vou desenhar isso, né? Por exemplo, eu estou dizendo o seguinte, aqui está o lago, certo? Certo? E eu estou colocando o meu sentido positivo aqui, ó. Certo? A minha orientação positiva é essa aqui. Então, se deu negativo, quer dizer que eu estou fora do lago. Eu estou em algum ponto aqui fora do espaço. Então, isso aqui não faz sentido. Então, a resposta é não faz sentido físico. Ok? Então, nem sempre a matemática ela vai te dar um valor. E não deixa de estar errado, né? De uma certa forma, a gente pensando assim, realmente, se eu estou fora do lago, eu não tenho a densidade mais variando, né?
Mas eu digo assim, é um resultado que não é muito atrativo, né? Você queria saber dentro do lago. E a resposta é não muda. Quer dizer, não tem uma variação de pressão igual a zero. Por quê? Porque não existe isso. Não faz sentido você chegar a partir de um determinado ponto e a pressão não variar mais, né? É isso que ele está mostrando. Então, esse resultado aqui, matematicamente pode estar correto, mas fisicamente está errado. Não faz sentido, certo? Porque ele está dizendo que para poder ter uma variação nula da pressão com a profundidade, eu tinha que estar fora do lago, certo? Então, fiquem atentos que nem sempre a matemática gera um resultado que é fisicamente coerente, ok? Então, pessoal, vamos terminar essa videoaula por aqui. E a próxima videoaula vai ser um exemplo relacionado com a atmosfera terrestre. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.